Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente conversa bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. E como foi prometido no vídeo sobre a virtude da ordem, hoje a gente vai conversar um pouco melhor sobre como usar bem a agenda, essa ferramenta tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa. E lembrando que todos os pontos, pelo menos a maioria deles, que eu vou citar aqui, eles estão presentes nesse livrinho mesmo, mas também alguns estão em A Educação da Vontade, outro livro que também já falamos aqui no canal. E a agenda, ela pode ser uma grande aliada para a nossa saúde mental, né, gente? Porque ela serve como uma espécie de mapa para os nossos dias. Ou seja, você não precisa ficar vivendo esbaforido, correndo para lá e para cá, tentando apagar incêndios, tentando lembrar das coisas que precisam ser feitas. A agenda ela já te dá essa direção daquilo que é esperado de você naquele dia, naquela semana. Sem contar que você não precisa ficar confiando tudo à tua memória, ficar com aquela sobrecarga mental. Tem coisas que nós podemos e é bom que coloquemos num papel ou até mesmo no celular, no computador, para que a gente não fique com essas cargas desnecessárias. Então aqui eu vou trazer alguns tópicos para que a gente consiga usar e abusar dessa ferramenta tão maravilhosa. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui é que a agenda, ela pode ser simples. Eu sei que a gente vive numa época em que, enfim, tem um monte de planner de agenda super completos, cheio de coisinha ali para você preencher. E às vezes, algumas pessoas podem se sentir impelidas a pensar que elas só vão conseguir ser organizadas se tiverem aquele determinado planner, aquela determinada agenda. Mas, se você tiver só um caderninho e uma caneta, já tá mais que o suficiente. Até porque eu entendo que para algumas pessoas esse tipo de planner, esse tipo de agenda pode funcionar. E se funciona para você, tá tudo certo. Mas, para algumas outras pessoas, ter que preencher aquele monte de coisa pode servir como mais uma desculpa para procrastinar. Então, um caderninho e uma caneta já tá de bom tamanho. Já o segundo ponto que eu quero falar com vocês é como anotar as coisas na agenda. É claro que existem inúmeras maneiras de fazer isso. Eu vou compartilhar uma que funcionou comigo e aí você adapta conforme você achar melhor para a tua realidade. E já adianto, caso alguém fique decepcionado depois, eu sou uma pessoa muito prática, então para mim quanto mais simples e objetivo, melhor. Até mesmo para evitar aquelas desculpas que eu acabei de comentar. Geralmente, numa folha à parte, pode ser um bloquinho de notas, um post-it ou até mesmo no calendário, eu vou colocando compromissos que eu sei que em algum momento futuro eu vou ter que cumprir. E aí, eu costumo também pegar um dia específico da semana, geralmente é o domingo, em que eu organizo a minha semana seguinte. Eu vou pegando aqueles compromissos que eu anotei na folha à parte e vou organizando na agenda junto com as tarefas normais da rotina. Então, na segunda, além das coisas de sempre que eu faço na segunda, eu vou adicionando ali, de repente, algum compromisso que seria melhor ou eu realmente preciso cumprir ali na segunda-feira. A mesma coisa na terça, quarta, quinta e assim por diante. E seria isso, viu, gente? Eu sei que é pouco, pode decepcionar várias pessoas, mas a agenda, o objetivo da agenda é esse: te dar um direcionamento daquilo que precisa ser feito, daquilo que é esperado naquele dia. Só que, e aí que vem o ponto talvez principal, não é tanto como você anota, como que você usa a agenda, mas sim como você vive aquelas tarefas que estão ali. E dentro disso é que talvez a gente tenha o ouro do vídeo. A primeira coisa é que é muito importante que nós tenhamos clareza do que precisa ser feito. Então, por exemplo, em vez de eu colocar que eu tenho que simplesmente estudar na minha agenda, eu posso colocar que eu tenho que ler o livro X por tanto tempo ou de tal página até tal página. Ou seja, eu deixo as coisas mais claras para mim. Outro ponto que está muito vinculado a esse da clareza é a questão de que nós precisamos ser realistas com o tempo que cada tarefa demanda. Tem coisas que, por mais que a gente queira, não tem como fazer num dia só. Então, se necessário, a gente vai dividindo ao longo dos dias, ao longo das semanas e ao longo dos meses. E isso é muito positivo do ponto de vista emocional, porque evita com que nós nos frustremos e também evita a procrastinação, uma vez que a gente se assusta, né? É natural que a gente se assuste com
com tarefas, com projetos muito grandes, e aí quando a gente divide em partes menores, aquilo se torna possível. Outro ponto que vale muito a pena considerar é nós prestarmos atenção nos momentos do dia propícios para cada tarefa. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me conheço e se eu deixar para estudar, para ler um livro mais técnico de tarde, por exemplo, não vai rolar, porque eu não estou no meu melhor momento ali, atenta, sabe, 100% prestando atenção. Então, eu sei que se eu quero estudar, eu vou deixar para estudar de manhã ou até mesmo à noite. E é claro que isso aqui é a minha realidade. É uma questão de autoconhecimento também. Então, você vai olhar para a tua realidade e vai pensar: essa tarefa que eu quero fazer, em qual momento do dia ela é mais propícia? Às vezes, uma mãe, um pai que precisa ali responder, né, a, a- as responsabilidades do dia, então cuidar da família, cuidar da casa, ir para o trabalho. Às vezes também quer ter um momento de leitura, um momento de estudo. Então, conhecendo ali a própria rotina, em que momento isso seria melhor? Claro que aqui eu estou falando só de leitura, só de estudo, mas você pode ampliar para qualquer outra tarefa. Outro ponto importantíssimo, que eu até já falei no vídeo anterior sobre a virtude da ordem, mas que eu vou repetir aqui, é aquela frase maravilhosa de São José Maria Escrivá: faz o que deves e está no que fazes. Se nós queremos viver bem a nossa agenda, é muito importante que a gente se dedique realmente a estar presente em cada tarefa, evitando o máximo possível das distrações, principalmente o celular. Mas outra coisa também que se relaciona muito com essa frase dele tem um termo na terapia dialética comportamental, eu gosto muito e eu sempre compartilho com os meus pacientes quando convém, que é a questão da mente do ser e da mente do fazer. Então, tem aquelas pessoas que vivem 100% na mente do fazer. Elas trabalham, 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 vivem no automático e é como se elas tivessem um jardim de rosas e não pudessem contemplá-lo, né? Ou, sei lá, não conseguissem sentir o cheiro das rosas. Em contrapartida, tem aquelas pessoas que vivem muito na mente do ser, né? Aquela pessoa super de boa, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas o resultado de uma vida assim, muitas vezes, é que a pessoa ela vive leve, mas ela desconta, descarrega as responsabilidades dela em cima dos outros, ou simplesmente negligencia as suas próprias responsabilidades. Então, a ideia é que a gente cumpra assim com o nosso dever, mas sempre que possível, tentar fazer esse esforço de forma intencional, colocar nossa atenção realmente naquilo que nós estamos fazendo para que a gente consiga fazer aquilo de forma presente e fazer bem feito. Até porque se a gente faz as coisas bem feitas, a gente está livre de se preocupar com aquilo de novo no futuro. Porque quantas vezes a gente faz as coisas de qualquer jeito e aí no dia seguinte, na semana seguinte, tem a dor de cabeça de ter que lidar com aquele problema de novo, porque ele foi mal feito. E essa ideia da mente do fazer e mente do ser, quando a gente consegue balancear essas duas coisas, a gente consegue quebrar um pouco essa corrente fortíssima, né, de viver no automático. Não é porque nós temos que trabalhar, que cumprir com vários deveres, que nós precisamos ser engolidos por isso. Eu posso e devo estar presente na minha vida enquanto eu cumpro com aquilo que a vida me pede. Outra frase muito interessante de São José Maria Escrivá é que ele diz que o heroísmo está em acabar cada tarefa. Às vezes nós começamos algo que a gente se propôs, mas nós não acabamos. E aquela tarefa inacabada, muitas vezes ela aluga um triplex na nossa cabeça e às vezes a gente fica ansioso, se sente culpado e não sabe por quê. Então, sempre que possível, é claro, eu sei que existem imprevistos, nós vamos falar sobre eles, mas sempre que possível, buscar realmente fazer esse esforço de acabar cada tarefa. E ainda é muito comum nós cairmos no erro de acreditar que a motivação é aquele sentimento gostosinho que sempre vai vir quando nós precisamos fazer algo. Mas na verdade não. A motivação, ela vem depois de uma ação concluída. Ainda que tenha sido uma ação ali meio sem vontade, mas eu fiz o que precisava ser feito. A motivação geralmente ela nasce daí. Essa questão de também ficar sempre
dependente de estar motivado para fazer as coisas, para concluir as coisas, ela pode ser perigosa, porque não é a motivação que vem primeiro, ela vem depois. Quando nós começamos a provar os benefícios de ter uma vida mais organizada, de se planejar, a gente pode cair num outro extremo, que é querer ter tudo sob controle, tudo controladinho ali na agenda, tudo planejado. E se esse for o teu caso, esse próximo ponto ele é muito importante, porque ele consiste em justamente em contar com os imprevistos, porque a nossa vida é cheia deles e não tem como evitar, justamente porque nem tudo está sob o nosso controle. Então, a ideia é que, beleza, nós tenhamos uma agenda, que a gente deixe ali aquilo que é esperado para aquele dia, para aquela semana, mas também não preencher o dia inteiro, a semana inteira com coisas, sabe? É muito importante deixar espaços livres na medida do possível, sem ter aquela rigidez, porque a ideia é que nós não nos tornemos escravos dessa ferramenta, ou seja, meu Deus, se eu não fazer aquilo ali, já era. Não, a agenda, ela não é para nos fazer escravos, mas ela é uma ferramenta para nos dar uma direção. Você tem aquele objetivo ali. Se caso surgiu algum imprevisto, algum dever de caridade, sei lá, alguém passa mal, você precisa socorrer, você consegue redirecionar a rota, porque você não foi rígido, você conseguiu deixar ali espaços flexíveis justamente porque você contou com os imprevistos. É claro que muitas vezes a gente vai deixar esses espaços livres na agenda, contando com os imprevistos, mas talvez os imprevistos não aconteçam. Então, algo que você pode fazer também, tanto deixar dentro da tua própria agenda quanto fora, uma listinha à parte de coisas que você pode fazer nesses momentos livres que sobrarem. Então, de repente, dedicar o tempo ao descanso mesmo, à leitura, passear com a tua família. E essa coisa da listinha, gente, ela é muito útil porque muitas vezes nós caímos, né, na tentação de vermos um tempinho livre e gastar o tempo com aquilo que a gente nem queria tanto. Então, às vezes, quando você vê, você gastou o teu tempo de descanso, um tempo que poderia ser realmente benéfico, mexendo ali no celular, mexendo em rede social. E rede social a gente sabe que não descansa. Você pode estar deitado na cama mexendo no Instagram, no TikTok, mas a tua cabeça, o teu cérebro está sendo carregado de informação e aquilo nunca vai descansar. Então, ter perto de você ideias de como aproveitar bem o teu tempo livre pode ser de grande auxílio. E por fim, algo que você pode fazer a cada semana, ou sei lá, uma vez por mês, é uma espécie de exame de consciência para ver o que deu certo na tua semana e o que não deu. Esse exame de consciência ele permite justamente perceber onde você se perdeu para ajustar as coisas futuramente. Então, falando isso aqui, né, pela milésima vez, a agenda é esse instrumento que vai te ajudar a ter o norte para os seus dias, ter mais claro o que a vida está te pedindo a cada instante. Lembrando que o cumprimento do dever nos realiza, não de forma afobada, não de qualquer jeito, mas vendo o sentido de cada coisa. Então, às vezes, aquela tarefa na sua agenda, não sei, ter que cozinhar, seja um saco. Mas se a gente se distanciar um pouco, aquela coisa, né, de sair da ilha para ver a ilha, nós percebemos que cozinhar não é só cozinhar, é uma forma de cuidar da sua família, da sua casa e de você. E é claro, aqui eu estou usando o exemplo de cozinhar, mas aí isso se estende para qualquer outra tarefa. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado e deixando bem claro aqui que o como usar a agenda existe inúmeras maneiras. Aqui eu trouxe só um exemplo bem simples e você vai ver se vale a pena ou não colocar na tua realidade. Mas mais importante de como usar a agenda é como vivê-la, como lidar com as tarefas que estão ali. E caso você queira conhecer a ideia geral dos livros que eu trouxe no início do vídeo, A Virtude da Ordem e também A Educação da Vontade, eu vou deixar o link dos vídeos aqui do canal na descrição. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, a gente se vê no próximo. Até mais!